Olá, comunidade médica, muito bem-vindos ao mais um Darwin Conecta, o seu espaço para informação médica de qualidade, inovação e os avanços da medicina. Eu sou Jason Simeonato, cardiologista, e hoje nós vamos falar sobre tromboembolismo cardiopulmonar, o nosso inimigo silencioso. E esse episódio vai acontecer numa forma de triatlon com cardiologia, pneumologia e angiologia. Para discutir esse assunto e para dissecar todas as nuances da TEP, eu trouxe aqui duas feras. O Dr. Renato Piuco Matos, que ele é formado pela Univale, fez residência de clínica médica pela Santa Casa e Fundação Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, pneumologia pelo INCOR e pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e é pneumologista na clínica Pneuma Medicina Respiratória e no Hospital São João Batista. Bem-vindo, Dr. Renato. Obrigado, Jason, pelo convite. Obrigado também ao pessoal do Darwin. É um prazer estar aqui junto com vocês. Joia. E também, doutora Ana Nazário, fez medicina aqui pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, angiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, título de angiologista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, título de ecografia vascular pelo Colégio Brasileiro de Angiologia e fundadora da Clínica Scan. Tudo bem, doutora Ana? Olá, muito obrigada pelo convite, tudo ótimo. A Darwin também, agradecendo esse momento para a gente poder falar de um assunto que eu também adoro e faz parte do meu dia a dia. Que bom. Quero lembrar que esse episódio foi um oferecimento de Darwin Saúde, né? Uma plataforma que conecta médicos, clínicas e consultórios. E para contextualizar o nosso assunto de hoje, a gente ouve falar muito de doença cardiovascular. E quando a gente olha para a doença cardiovascular, a gente vê muitos números na nossa cabeça, como 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular no Brasil. A gente sabe que existe uma morte a cada 90 segundos, e quando a gente para olhar essa doença cardiovascular, nós temos que olhar para a TEP, porque TEP é a terceira causa de morte por doença cardiovascular, somente atrás do infarto e do AVC. No Brasil, 3 a 16% dos pacientes internados vão desenvolver TEP durante a própria internação, né? Então, identificar cedo, agir e tratar com precisão lá vai salvar essas vidas. Bem, eu quero deixar uma pergunta na mesa, então, para os nossos convidados sobre a fisiopatologia. O que a gente entende na fisiopatologia do TEP? Bom, na verdade, sabemos que a tríade é a chave principal de todo o início do trombo, que é a estase venosa, a hipercoagulabilidade também e a lesão endovascular. Então, o início, muitas vezes, também é silencioso, Renato? E esse é aí onde mora o perigo de ser algo silencioso. Então, quando a gente fala de tríade, a gente também tem alguns fatores associados que podem aumentar o risco, não só fatores intrínsecos, quanto fatores extrínsecos, né? Eu acho que foi muito importante essa tua introdução, porque todo mundo conhece infarto, né? Todo mundo conhece AVC, mas pouca gente fala de embolia, né? Então, é um tema que é bastante relevante, mas menos falado do que deveria, né? Alguns dados também reforçando o que tu comentou, nos Estados Unidos são aproximadamente 100 mil óbitos por ano por embolia pulmonar. Só por embolia, né, bastante? Só por embolia. Na Europa, aproximadamente 300 mil óbitos por ano por embolia pulmonar. E a gente tem uma população mais ou menos parecida com os Estados Unidos, então a gente talvez deva ter ali nossos 80 mil, 70 mil óbitos por ano por embolia, né? Reforçando Exatamente esse dado. Só que pouca gente fala como deveria falar da embolia. A mortalidade da embolia hoje, em 30 dias, ela é aproximadamente 4%. Em um ano, ela é aproximadamente 13%. E um dos principais fatores para embolia é já ter tido embolia.
a pessoa que já teve embolia trata e eventualmente cessa a anticoagulação, principalmente aqueles casos que a gente não identifica um fator de risco, tem uma recorrência de até 30% em 5 anos. Bastante então, coisa. É bastante coisa. Quando a gente fala na tríade mortal, é infarto, dissecção e embolia. Muitas vezes a pessoa acaba tendo um desfecho desfavorável, vai a óbito, e ninguém sabe exatamente qual foi a causa. Muitas vezes foi TEP. Exatamente. E olhando para o lado da cardiologia, eu gosto na fisiologia de pensar no coração, né? Na pequena circulação e na grande circulação. O cardiologista, por muito tempo, ele olhou só o ventrículo esquerdo, nós estávamos aqui conversando sobre isso. Mas no TEP, o ventrículo direito, ele tem um papel importante, porque o que acontece, né? Aquele trombo que saiu lá dos membros inferiores, às vezes dos vasos da pelve, ele subiu, passou pelo ventrículo direito e se alojou no pulmão. O ventrículo direito, ele é um músculo que ele suporta volume, mas ele não suporta pressão. E a pequena circulação, a circulação pulmonar, ela é uma circulação com muito baixa resistência, porque o sangue tem que passar de uma maneira fluida, tem que correr facilmente por essas arteríolas e voltar para o lado esquerdo. E quando a gente tem um TEP que obstrui um pedaço desse caminho aí, o ventrículo direito ele começa a dilatar, aumentar o seu volume, mas não muito, porque tem o pericárdio ali que não deixa ele dilatar, então ele começa a empurrar ali o ventrículo esquerdo e a gente começa a ter uma quantidade menor de fluxo chegando no lado esquerdo do coração, diminuindo o débito cardíaco. Então, lá para frente a gente vai conversar dos sintomas, né? Por que a gente acaba chocando um paciente, por que acaba dando hipotensão, né? Eu acho que essa parte da fisiologia é interessante desenhar ela, né? E é importante também até no tratamento, né? Quando a gente pensa num paciente que está chocado, o que geralmente o bom senso, digamos assim, vamos fazer volume. E na verdade, na embolia, muitas vezes tu faz volume, tu aumenta a sobrecarga do VD, tu acaba diminuindo o débito cardíaco e acaba até prejudicando o paciente. Então, é importante quando a gente pensa na fisiopatologia, se a gente está agindo de uma maneira racional, tratando a causa, ou se daqui a pouco a gente está agindo de uma maneira instintiva e às vezes até gerando um prejuízo ao paciente, né? Pegando um pouquinho o gancho, né, que o Dr. Renato mencionou ali, que muita gente desconhece em relação ao próprio TEP, né? E existe aquela campanha dos Estados Unidos, que é a campanha de combate mundial à trombose, e ela está no 12º ano em virtude disso. E para ressaltar a importância dos sinais de alerta, das maneiras que as pessoas podem procurar para prevenção, para não repercutir no episódio que as pessoas realmente, né, podem ter o óbito ou deixar sequelas importantes. Então, é uma campanha importante da gente estar também aderindo aqui na nossa região. Essa campanha vem dos Estados Unidos, vem ao encontro do que o Dr. Renato mencionou, que é um nicho, que é um público muito semelhante ao nosso. E por que não a gente aqui, né, cardiologista, angiologista, pneumologista, levantarmos a bandeira da prevenção também. Ana, e eu acredito que no nosso consultório, na cardiologia e na pneumo, tu já pega o paciente com sintomas francos, né? No teu consultório, eu acho que tu deve pegar bastante o paciente pré-TEP, né? Tu deve pegar lá nos teus exames o paciente já com algum trombo, aquele paciente que tu tem que identificar que tem bastante fator de risco. É comum tu pegar esse tipo de paciente no teu dia a dia? É comum ter o paciente que vem com a queixa da dor na perna, mas o que também a gente acaba pegando são os pacientes que não têm os sintomas e que são os de maior risco. E que vêm por outro motivo. Eu acho que a minha dor é em relação ao nervo ciático. E quando você começa a fazer o rastreio, você percebe que tem algo mais, né? Algo a mais, não é só o nervo ciático. E faz o Doppler vascular e quando percebe tem um trombo alojado, principalmente nas panturrilhas, que são os locais que a gente acaba verificando mais, e é onde o risco está estabelecido,
tem outras comorbidades associadas e a gente acaba instituindo já a anticoagulação e tentando recuperar esse paciente quanto antes. Porque a percepção de que isso é grave, muitas vezes eles não têm essa percepção. Eles acham que a dor na perna geralmente não tem a ver com a circulação, pode ser uma dor neurológica. E Renato, em relação aos sintomas, o que tu costuma ver mais no teu dia a dia? Assim, é uma doença bastante heterogênea, né? E os principais sintomas realmente são a dor torácica, dispneia. A gente também tem alguns pacientes que apresentam taquipneia, chega com esforço ventilatório, mas às vezes tem algumas apresentações totalmente atípicas, né? Exato. Por exemplo, uma síncope, né? O paciente chegou com síncope, teve um estudo até da New England bem interessante, que aproximadamente 10% dos pacientes com síncope eram embolia. Então, muitas vezes a gente fala que o paciente não leu o livro, né? E a gente pegou... Não falou certo pra gente o sintoma, né? E a gente pegou muitos casos, assim, depois da Covid. Que a paciente, às vezes, tinha uma dor torácica, chegava, estava com uma taquipneia leve, a principal queixa dela era que ela estava sentindo a respiração um pouco mais cansada, e não estava conseguindo fazer mais as mesmas atividades. Aí tu olhava, ela estava com uma frequência cardíaca um pouco mais aumentada, saturação um pouco mais baixa. Então, é muito importante a gente, como angiologista, pneumologista, cardiologista, ter um grau de suspeição também. Sim. Porque muitas vezes os casos são atípicos, né? Principalmente os casos iniciais. E às vezes a gente libera um paciente, às vezes a gente não investiga adequadamente, é um diagnóstico que não é feito, né? E a gente tem que ter uma suspeita muito grande para não negligenciar isso tudo, porque aquela pessoa que chegou com cansaço, com uma ataque cardíaco que a gente fala, às vezes nem é tão alto assim, às vezes um batimento de 105 batimentos, a pessoa um pouco cansada, é estresse, não é nada, um paciente jovem, mas se a gente começar a cavocar, a gente vai achar fatores de risco, né? Vai ver que essa paciente fez uma viagem prolongada, ou que essa paciente usa contraceptivo oral, né? Então, os fatores de risco também estão aí para somar. E o que a gente também estava comentando, né, Renato, que algumas neoplasias também podem ser um dos principais sinais da neoplasia em si, já é o próprio tromboembolismo pulmonar. E como é importante a gente olhar o paciente no outro âmbito, né? Não só na queixa, ou que a gente perceba que ele vem para o nosso consultório, ou para o pronto atendimento, mas em relação ao histórico familiar, muitas vezes a neoplasia é bem prevalente na família. E por que não investigar melhor esse paciente? Pode ser o sinal de que ele já tem uma doença estabelecida. Tem que abrir a suspeição, né? E a mesma coisa, tu estava falando da síncope, né? 10% dos pacientes com síncope, o paciente sincopou, vai ter que ter uma investigação mais pormenorizada, né? E em relação à dor torácica também, a gente... É aquela história que às vezes ela até ajuda e às vezes ela atrapalha, porque a dor torácica, geralmente, tu tem uma área do coração, do pulmão que está infartada aí, e geralmente a dor ela é uma dor inspiratória, né? Mas a gente tem que lembrar que esse paciente está com uma sobrecarga de ventrículo direito, ele já está com o músculo sofrendo ali, ele está com o ventrículo esquerdo mal perfundido, pode ter também uma dor de causa isquêmica, então a dor ela vai muitas vezes ter várias nuances, várias apresentações e não aquela que está no livro, né? Exatamente, e também a gente, quando a gente pensa num paciente que está com uma dor torácica inspiratória, se o paciente está com uma frequência respiratória de 30, não consegue definir se é inspiratória, se é respiratória, às vezes é bem localizada, às vezes é mais difusa. Então, a gente pode ter outros caráteres da dor também, conforme a apresentação, né? Exatamente. E outro sintoma que é importante, eu acho que é a hipoxemia, né? Então, quando um paciente tem um TEP maciço, talvez já vai ter uma queda de saturação. E quando a gente pensa, né, em falta de ar,
que vai ter essa hipoxemia. A hipoxemia nem sempre está presente, ela acontece em menos de 40% das vezes, né? Exatamente. Às vezes a gente também tem que pensar num quadro que a gente chama de hipoxemia relativa, né? Porque às vezes a gente, né, a hipoxemia, saturação abaixo de 89%, né? Uma PO2 abaixo de 55%, né? Porém, às vezes a pessoa, né, saudável tem uma hipoxemia, uma saturação basal de 98%. Para ela, às vezes um 93, 94 já é baixo. Então a gente, às vezes, quando a gente conhece o paciente, conhece a pessoa, já sabe como é que é a saturação basal dela, às vezes uma queda maior que 4 pontos já pode ser significativa para ela, né? Então a gente também, às vezes, tem que também individualizar esse diagnóstico. Exatamente. Gente, e os fluxogramas? A gente ainda usa esses fluxogramas quando o paciente chegou na tua frente? Tu vai abrir o livrinho, vai abrir um fluxograma lá, tu acha que ele ajuda? Vale a pena a gente aplicar ou não? Que fluxograma a gente usa nesse momento? O paciente chegou na nossa frente, tá reclamando um pouquinho de cansaço, tá lá com 105 de batimento, e aí, o que a gente faz? Bom, eu gosto bastante de ter um atendimento assim um pouco mais roteirizado, porém a gente sabe que o fluxograma e os consensos eles são muito bons para nivelar, tem que ser dali para cima, né? A gente como especialistas, muitas vezes a gente acaba tendo que individualizar um pouco a conduta, porém os fluxogramas, especificamente para embolia, eu acho que é a nossa área da pneumologia que chega mais perto da cardio. Sim. Porque a cardiologia, tu tem fluxograma. Exatamente. Tudo tem recomendação, tudo tu sabe para onde que tu tem que ir. Os scores, né? Tem os scores. A cardio ajuda muito. Tem para onde ir. A pneumologia não tem tanta esquematização igual a cardio. Então, acho que juntaram alguns cardiologistas e organizaram bem aqui pra gente poder conseguir utilizar no nosso dia a dia. Assim. E nessa fase do paciente chegando, que score vocês acham que seria interessante agora nesse primeiro momento? Eu acho também interessante porque o fluxograma, voltando da embolia pulmonar, ele começa com uma abordagem que acho que todas as doenças deveriam ter, que é a probabilidade pré-teste. Exato. Tu começa com a probabilidade pré-teste do teu paciente. E esses scores, principalmente o Wells e o Genebra modificado, eles ajudam a definir que caminho que você tem que seguir. O mais utilizado ainda é o Wells, né? E tem uma utilização muito mais frequente do que o Genebra modificado hoje na nossa prática clínica. Complementando um pouco a fala do Dr. Renato, no meu caso, né, eu acabo tentando localizar a presença do trombo, isso é importante no meu dia a dia, até para também fazer um prognóstico em relação aos membros inferiores, além da questão da embolia pulmonar. Porque o protocolo de tratamento, a gente, né, sabe que existe semelhança, mas a gente tem que pensar também na recorrência. E a gente sabe que a embolia é o risco maior de fazer uma nova embolia, e o paciente, se tiver doenças como as neoplasias ou alguma trombofilia, a gente acaba sendo de uma outra forma a atuação, e o nosso fluxograma muda um pouco nesse aspecto. Exatamente. Então esse paciente chegou no nosso consultório, né? O score de Wells, ele vai ajudar, porque o que a gente quer saber? A gente quer saber se tem trombo lá no pulmão ou não, né? E aí o protocolo de Wells, ele vai nos ajudar para decidir se a gente vai mandar esse paciente para angiotomografia ou vai tomar um outro caminho antes, ou não vai pedir nada, né? Esses scores, eles chegam a liberar o paciente sem pedir exame nenhum? Então, a gente, começando pelo Wells, né, até trouxe uma colinha aqui, que a gente tem, os principais pontos são suspeita de embolia pulmonar, né, uma alternativa menos provável que embolia pulmonar, taquicardia, imobilização ou cirurgia maior que 4 semanas, se já teve TEV, hemoptise e malignidade. Aí a gente considera no critério ali modificado provável maior que 4,
e improvável, ou seja, uma baixa probabilidade pré-teste quando é menor ou igual a 4 pontos. Tá? Posso liberar ele sem nenhum exame? Hoje, pode, porém ainda não. O que a gente faz? A gente faz o PERC. O PERC se o paciente é menor ou igual a 50 anos, se a frequência cardíaca está abaixo de 100, se está saturando maior que 95%, se não usa anticoncepcional, não usa terapia de reposição hormonal, se não teve hemoptise, se nunca teve TEV, se não teve cirurgia ou trauma recente nas últimas 4 semanas, e se não tem edema unilateral de membros inferiores, a gente consegue descartar TEP. Mas veja que quantos critérios podem serem cumpridos para a gente poder descartar a embolia, né? Qualquer um desses positivo, tu tem que pedir um dedímero. Eu acho que não tem dúvida, a hora que chega um paciente que está com falta de ar, está com vários sinais e sintomas, tu vai para frente, tu não tem muito o que olhar, né? Mas tem muito paciente que vai chegar lá com aquela falta de ar e te consegue dar um norte esse tipo de ferramenta, né? E aí, o paciente tem alguns critérios. Vamos direto para angiotomo ou não? Aí a gente cai novamente na probabilidade pré-teste desse paciente, né? Se é um paciente com baixa probabilidade pré-teste, a gente está autorizado a pedir o dedímero, que é um marcador que ficou um pouco mais comum na COVID, porém foi muito mal utilizado também. Banalizou, né? Banalizou a utilização do dedímero. Que é um marcador que ele tem uma sensibilidade elevada, de 97%, mas uma especificidade muito baixa, em torno de 40%. Então, diversos outros fatores podem alterar o dedímero sem que seja uma embolia pulmonar. Então, ele é muito bom para descartar a doença, não para confirmar. Se você tem uma baixa probabilidade pré-teste e um dedímero positivo, aí a gente parte para angiotomo. Já o paciente que tem uma alta probabilidade pré-teste, você já pode partir para angiotomo diretamente. Exato. Então o dedímero ele serve para nos balizar, né? Se eu devo continuar a investigação ou não. O dedímero ele acaba aumentando também naqueles pacientes que tiveram um COVID, uma infecção mais grave, ele pode aumentar sem ter embolia, né? E persistir, né? No mínimo uns 3 meses pode manter a taxa elevada e pode ser confundido nessa questão que o doutor Renato mencionou. Você está fazendo os critérios, percebe que está elevado e fecha diagnóstico ou não fecha. Muitas vezes foi por outro motivo. Exato. E não necessariamente pela TEP, né? É que aí esse paciente já está inflamado, né? Ele pode ter estase ali, então ele tem tudo para ser um paciente mais elegível para o TEP. Talvez ele não vai passar ali já nos critérios de Well, porque eu já tenho que passar do dedímero para frente. Dos exames laboratoriais, a gente ainda tem que lembrar da troponina, né? Que ele é um bom exame, não para diagnóstico, mas para acompanhar o prognóstico da doença, para acompanhar a evolução depois, né? E outra coisa que eu acho legal da gente falar do dedímero é um estudo que colocou o cutoff do dedímero relacionado com a idade. Então, pega um paciente mais jovem, abaixo de 50 anos, um cutoff de 500 é um bom ponto de corte. Tu pega um paciente de 80, o cutoff de 500 vai estar muito baixo para ele. Para ele, o ideal provavelmente seja 800. Um paciente de 90 anos, um ponto de corte, o ideal seria 900. O de 500 estaria muito baixo. Então, tem uma curva assim, mais ou menos... Em relação ao envelhecimento, né? Relacionada a essa parte de envelhecimento. E como eu já tive experiência de ter no consultório pacientes onde ficaram focando no valor de referência do dedímetro. E pacientes idosos, então eu explicando, não, a gente não pode olhar nesse contexto. Não é o exame em si que ele vai definir a conduta. É todo um conjunto e entra o que o doutor Renato mencionou, mas como culturalmente, depois de toda a banalização do dedímero, fica mais difícil a gente poder resgatar a utilidade dele. E a própria troponina, né, Geisso? O que o pessoal pensa quando a troponina tá alta? Infarto. Mas
Na unidade de dor torácica, eu acho que é o grande diagnóstico diferencial, porque o paciente chegou com dor no peito, tem uma troponina positiva, tá? Esse cara chegou com um eletro normal, né? Uhum. Tem uma troponina positiva, CAT. Ninguém vai pensar diferente. Eles vão lá, mas tem esse cara que vai pro CAT e vai ter uma lesão pequena, que não é significativa. Esse cara necessariamente tem que ser investigado para TEP agora, né? A gente mudou um quadro clínico semelhante, mas teve que descartar um para começar a pensar no outro, né? Eu acho que também é outra coisa importante a gente comentar, né? Já que tu falou do eletro. O principal achado eletrocardiográfico é taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. A gente pode ir no livro, na prova, todo mundo vai falar do padrão S1, Q3, T3. É o clássico. Mas a gente vai encontrar isso em 10% dos casos. Exatamente. O mais comum é taque sinusal. Exatamente. A gente pode ter sinais de BRD, por exemplo, um bloqueio de ramo direito, Sim. mais um desvio de eixo, mas o mais comum é taque sinusal. E lá no pronto-socorro, tu diagnosticar esse S1Q3, tu já tem que estar suspeitando muito do TEP, porque tu não vai ver, esse eletro tem S1Q3, eu vou mandar... Não, né? Não é assim. E são alterações eletrocardiográficas que, voltando lá para a fisiopatologia, ele está referindo aquele sofrimento do ventrículo direito, aquela sobrecarga, né, de pressão do ventrículo direito que está causando essas alterações. Bem, e aí a gente entra nos exames de imagem, né? Então esse paciente ali, a gente viu que tem todos os critérios já, né? Eu acho que a gente tem que seguir para frente. Quais os exames que vocês elegem que são melhores daqui para frente? Bom, hoje, se tu for olhar na prática, né, o mais utilizado é a angiotomo arterial de tórax, apesar de que os livros e consensos padrão ouro ainda é a angiografia, né? Mas é um exame muito mais invasivo, uma carga maior de contraste, né? E ela é utilizada, por exemplo, em situações que a gente pensa em procedimentos invasivos, né? Mas eu acho que os dois grandes exames para nós é a angiotomo arterial de tórax e o ecocardio. Sim, e tem que lembrar que o paciente às vezes vai estar instável, né? Então eu vou ter que estabilizar esse paciente, eu vou ter que... e às vezes aí que um ecocardiograma ele é o exame mais precoce que tu consegue fazer à beira-leito e ver alguns sinais importantes, né? Sobrecarga de ventrículo direito, tu consegue às vezes à beira do leito já ver se tem edema pulmonar ou não para descartar ver ventrículo esquerdo para descartar a falência do lado esquerdo, né? E a cintilografia... A cintilografia tem algumas situações especiais que a gente usa, né? Basicamente quando a gente não pode dar contraste, que é gestante, né? Diagnóstico de TEP em gestante é difícil. É difícil porque quer ver ali no final da gestação, ela já está um pouco mais taquipneica, ela já está um pouco mais taquicárdica, ela tem uma pressão do abdômen sobre o tórax, e esse é um diagnóstico bastante desafiador, tem que ter um grau de suspeição elevado, mas também paciente que já teve uma anafilaxia a contraste, por exemplo. Não vai dar, né? Ou, por exemplo, paciente com insuficiência renal crônica que está ali na beira da diálise, digamos assim. Vai dar contraste? Vai ter que pesar muito na balança, né? Então, talvez a cintilo VQ seja realmente uma opção. E pontuar aqui também, né? A cintilografia a gente vai conseguir fazer em grandes centros, né? Sim. Porque não é todo hospital que tem um serviço de cintilografia dentro. É mais fácil tu ter hoje uma tomografia ali, resolver com uma angiotomo, do que tu mandar ele para cintilografia. Bem, e aí temos o nosso paciente já mapeado. É TEP, né? Como é que a gente vai manejar esse paciente daqui para frente? Eu acho que a gente tem vários cenários agora, né? A gente tem que definir se esse paciente tem um risco baixo ou alto, a gente tem que definir se ele
está estável ou está instável, né? Como é que vocês veem essa parte? Eu acho que a primeira questão também que a gente pode voltar um pouquinho, até puxando o lado da angiologia, é que quando a gente tem um paciente com embolia pulmonar, 30 a 50% a gente encontra a TVP. Uhum. O resto a gente não acha de onde veio. Exatamente. Às vezes era um coágulo que saiu de lá, né, Ana? E muitas vezes o paciente tem a TVP e também não tem sintomas de TVP. Então, muitas vezes, essa correlação da porcentagem mínima, né? O paciente veio e não conseguiu visualizar, e aí? Desenvolveu uma TEP. Né? Então, a história clínica dele é fundamental para a gente também poder ser um norteador. E o exame de imagem, né, no vascular ali acaba sendo algo que é sensível também. A gente não consegue definir 100% o local, o sítio, e é onde a gente vai para os critérios e poder ir para o fluxograma, onde a gente consegue definir e ver a estabilidade do paciente. Eu acabo não trabalhando em hospital, né? A minha questão é mais consultório. Mas realmente, quando o paciente tem suspeita, eu nem penso. Vai para o âmbito hospitalar, para que realmente a gente pode tirar esse grau de ansiedade dele ou não, isso é verídico, essa frequência cardíaca, então é onde eu trabalho nessa linha. A Ana levantou um ponto que a gente bate bastante na Darwin, que é a história do histórico, né? Dificilmente esse paciente vai chegar com falta de ar no pronto-socorro e vai dizer assim, ó, eu tenho um Doppler de membros inferiores com trombo lá dentro, né? Ele até sabe que ele fez um Doppler de membros inferiores, mas talvez ele não vai conseguir linkar esses fatos para a hora do atendimento. E a gente ter essa visão pregressa do paciente faz diferença mesmo, né? Eu acho também que e quando isso acontece, também é uma situação desafiadora, porque tu pega um paciente já tive paciente, né, de trabalhar em emergência, que tinha TVP, passou no vascular, começou o anticoagulante ali, e aí foi no hospital para fazer uma avaliação, botava ali dentro dos critérios, ele já estava anticoagulado, né? E aí, esse paciente tem embolia? Não tem? Tu vai fazer uma angiotoma em todo mundo que tem TVP? Não vai? Porque assim, ele já está tratado. E outra, tu vai expor ele à radiação, que pode ter complicações. A radiação de uma tomografia equivale a alguma coisa próximo de 100 raios-x. Sim. Não é pouco. Renato, aí uma dúvida pessoal, né? O paciente, como tu disse, ele baixo risco, já está tratando, já está com um anticoagulante em casa, tal. Nesse aspecto, o paciente fora do hospital, a cintilografia tem uma função, porque é importante eu saber qual a área que ele já tem acometido, ou a gente fica na dúvida de dizer, será que tem ou se não tem acometimento, né? Eu acho que a cintilo, particularmente, eu uso mais depois, quando tu tem suspeita de TEP crônico, né? O paciente que já teve TEP, tem aquele quadro de dispneia persistente, às vezes o paciente que tem limitação aos esforços, um paciente que tem realmente às vezes já chega com ecocardio com uma alteração de VD, uma PSAP elevada. Então a gente também tem que ter um grau de suspeição alto para TEP crônico. Para esse paciente, a gente usa mais a cintilo. Quando a gente tem um TEP agudo, uma suspeita de um TEP agudo, eu prefiro usar realmente a angiotoma. Porém, eu acho que é muito importante a gente examinar o paciente, a gente avaliar o paciente e se guiar pela clínica. Um paciente que, na minha opinião, às vezes acaba entrando em opinião do especialista, que tem TVP, está anticoagulado, mas está saturando 96, não tem dispneia, não tem dor torácica, frequência cardíaca está normal. E se tiver alguma emboliazinha pequenininha já está tratado, será que eu vou expor ele a contraste, radiação? Provavelmente não. Agora, se chegar um paciente lá, doutor, estou tratando uma TVP, mas eu estou aqui saturando 92, estou taquicárdico, frequência respiratória elevada, hipoxemia,
pô, esse cara, eu acho que vou fazer o manjo-tomo, acho que vou dar uma investigada um pouco melhor, talvez às vezes seja um paciente que tenha entrado como baixo risco, mas às vezes tu vai lá, tem uma troponina positiva, tem uma disfunção de VD, e às vezes a gente tem que pensar em um switch, numa troca de tratamentos, até uma anticoagulação mesmo, parenteral, né? Aí que entra a história do PESI, né? Aquele outro, a outra ferramenta. Então, ele é um score para justamente identificar se esse paciente tem baixo, intermediário, alto risco. Baixo risco, ele me autoriza a tratar esse paciente até de forma ambulatorial. O intermediário tem que estar hospitalizado, né? E o alto risco é UTI, não tem jeito, né? E eu acho que é bem interessante, né? Como eu falei, a gente tem uma certa invejinha boa da Cardio, que vocês são mais organizados em relação a isso. E o SPES, né? Ele deixa isso bem estratificado, né? Porque quando tu tens uma idade acima de 80 anos, paciente com histórico de neoplasia, paciente com histórico de doença cardiopulmonar, paciente taquicárdico, paciente com pressão arterial sistólica menor ou igual a 100, saturação menor que 90. Esse paciente, se tiver qualquer um desses, já é um paciente de risco intermediário. Exatamente. Então, ele ajuda a estratificar bastante o baixo risco do intermediário e o alto risco o cara tá chocado. Então, essa estratificação para onde tu vai tratar o paciente, como tu vai abordar isso aí, eu acho que é bem estruturado nesse guideline, que é o que a gente mais usa da ESC, né? Sim. E enfim, né? Pensando agora no âmbito hospitalar, o paciente chegou lá com falta de ar, tá taquicárdico, a gente vai ter que fazer todo esse passo a passo que a gente falou, mas acho que em primeiro lugar, se tu pensou em TEP, vai fazer uma heparina nesse cara antes de começar a fazer tudo isso aí, né? Faz uma heparina, coleta laboratorial, porque, tu fazer um Clexane lá aumenta risco. Faz uma inox, não. Protege de alguma maneira até ganhar tempo, né? E eles falam até por causa da área onde impactou o trombo ali, tu tem uma área de necrose já, porque tu vai fazer aquele infarto pulmonar, mas o quanto antes tu usar uma heparina, principalmente de baixo peso molecular aí, tu vai evitar um pouco o que eles chamam de área de penumbra, né? Tu vai evitar todo aquele processo inflamatório que vai se espalhar pelo pulmão e vai salvar mais tecido. Então, chegou, faz uma heparina para começar a proteger esse cara, que não vai aumentar tanto assim o risco de sangramento, uma dose, né? Até tu ficar tranquilo, então... E é engraçado, porque esse conceito de área de penumbra é meio extrapolado do AVC, né? Do AVC, do infarto, né? Do infarto também, então E se for parar para pensar, no fundo, talvez sejam doenças mais parecidas do que realmente é falado, né? Sim, porque é uma artéria que obstruiu, ponto, né? Tu acaba tendo disfunção endotelial, tu acaba tendo a proliferação dos fatores de coagulação ali dentro, então se tu conseguir diminuir em algum ponto essa cascata, né, tu já consegue dar uma melhora para esse paciente. E talvez, se a gente usasse um pouco mais o termo infarto pulmonar, as pessoas dariam mais bola. Eu acho que sim. Nomenclatura de forma um pouquinho mais próxima do infarto agudo do miocárdio, algo que fosse assim remetendo que ali entupiu. Não um tromboembolismo. O que seria um tromboembolismo? Eu acho que é importante essa nomenclatura também desmistificar que é algo sério, né? Senão fica muito à margem do que o que o Dr. Renato mencionou de ser algo muito semelhante, né? Eu já tive paciente, né? Claro, uma embolia subsegmentar, muitas vezes não vai nem criar uma área de infarto. Mas às vezes ter só uma... E tem alguns autores que até chega no ponto de discussão que será que a gente precisa tratar todo o TEP? Será que a gente precisa tratar os subsegmentares? Tão pequeno? Exato. Agora, quem que tem coragem? De não usar um anticoagulante, pelo menos. De não tratar, de aumentar isso aí. Então, claro, ainda vão ter novos estudos que vão abordar essa questão,
Mas eu já falei para a paciente, não, você teve ali uma área de infarto, né? Por isso que você está com dor. Doutora, eu não tive infarto. Não, o pulmão também infarta. Como assim? Exato. Meu coração é bom? Não, mas ali é a mesma ideia. Não chegou o coração, infartou o pulmão. Exatamente. Resumindo, o paciente baixo risco, que a gente vai mandar para casa, mandamos para casa anticoagulado? Eu acho que sim. Mandamos. Mandamos, porque esse paciente de baixo risco, a gente pode usar um anticoagulante oral, né? As evidências são bastante seguras em relação a isso. E no outro extremo, né? Se o paciente está chocado, talvez você devesse pensar em embolia. Porque muitas vezes, o que a pessoa pensa? Hipovolemia, pensa em sepse, Exatamente. pensa em infarto, mas não pensa na embolia. Não pensa em embolia. Então, às vezes tu deixa isso como fator de exclusão, como diagnóstico de exclusão, e não, né? Às vezes tá mais evidente, né? E tanto que se tá no pronto atendimento, numa UTI, e um paciente choca na tua frente, tá? Hipoperfusão, hipotensão, má perfusão tecidual. Esse paciente, se tu faz um ecocardio e o VD dele tá normal, não é TEP. Pelo menos não é maciço, né? Quando tu tens um paciente chocado, e o próprio consenso fala que ele tá claramente hipoperfundido, e você vê que o VD dele tá bom, procura outra causa. Então, e o contrário também, quando tu tens um paciente chocado, que não seja explicado por sepse, arritmia, disfunção de VE ou hipovolemia, e tá com TEP, esse é o caso clássico de indicação de trombolítico. Exatamente. Tanto que a questão, como tu falou, se o VD não está dilatado, não é TEP, porque, voltando lá para a fisiologia, né? Exatamente. Eu tenho um coração direito que tem uma resistência muito grande para mandar. Não mandou fluxo de sangue para frente, não está chegando esse fluxo no VE. E aí, no tratamento, Renato, tem evidências que volume nessa hora ajuda, mas assim, com parcimônia, né? Tanto que quando se faz reposição volêmica frente a um VD dilatado, tu tá tentando buscar ainda um pouquinho do mecanismo de Frankenstein ali para ver se tu consegue, na elasticidade do VD, aumentar um pouco o fluxo de sangue pro VE. Mas eles sempre falam, dá volume, mas dá 250, dá 500, vê se vai piorar a falta de ar, vê se como é que vai ficar a parte hemodinâmica dele, né? Então, até aceitam volume, mas devagar, né? É porque o VE, né, Geiso? Quanto tempo ele levou para ficar daquele tamanho? O VE da IC? Exato. Anos. Quantos anos de hipertensão, enfim... Isquemia, ficou doente. Enfim, outras causas. E o VD não, né? Às vezes é questão de minutos de ficar com essa sobrecarga, né? Então, ele não está acostumado, ele não se adaptou. Então, às vezes, tu dá um pouquinho de volume, ele já tá pedindo água, né? Exatamente. Ou melhor, não tá pedindo água, né? E aí, né, separando de novo o paciente grave do paciente leve, né? Então, esse paciente de alto risco, que está lá com já repercussão hemodinâmica, hipotensão, ele é um paciente difícil de manejar, porque tu vai ter que dar a solução salina com muito cuidado, né? E tu vai precisar usar uma droga vasoativa. Aí a gente entra na questão assim, o que vai melhorar a contratilidade? É a dobutamina. Só que se ele tiver chocado, menos de 90 de sistólica, não dá para entrar com dobutamina, então muitas vezes tu tem que encostar uma noradrenalina, melhorar o retorno venoso desse paciente para depois conseguir entrar com uma dobutamina, né? E aí que começa a ficar difícil as coisas, né? Porque esse paciente já tá lá na UTI, tu não fez ainda uma angiotomo, tu tá com esse cara com uma insuficiência cardíaca, né? É por causa do VD,
tu vai ter que buscar isso com diagnósticos, com metodologias acessórias, como um ecocardiograma na beira do leito, mas tu não vai ver o trombo lá ainda, Sim. né? Tu tem que ter uma suspeita alta e, lógico, aqui já é uma probabilidade maior, né? Eu tive um caso que foi bastante emblemático, assim, Dona Vilma, lembrou até hoje. Eu tava pegando o plantão na UTI, cheguei, e ela tava ali naquele leito de isolamento, que é o último leito antes do quarto do médico ali no São Sim. João. E eu olhei assim, a pressão dela caindo de 2 em 2, assim. 110, 108, 106. Aí, antes de passar o plantão, eu já falei assim pro colega, né? Tava chegando ali, 7 da noite, mochilinha e tal. Cara, o que essa paciente tem? Não sei. Ela chegou ali agora, tal. Ela acabou de fazer um ecocardio, não vi ainda o que deu, tal. Assim, não, pô, acho que ela tá chocando, cara. Vamos ali dar uma olhada e a gente tem o eco na UTI ali. Tem. Isso ajuda bastante. E aí tava com disfunção de VD. Aí eu falei pra enfermeira assim, preparar o T-plase. Aí ela assim, por quê, doutor? Essa paciente deve estar com TEP. Vamos trombolizar ela. Mas, doutor, ela não fez nenhum exame ainda. Aí que tá. Aí eu assim, olha, ela tá chocando aqui na nossa frente e ela tá com disfunção de VD. Ela tem uma grande chance de ter embolia pulmonar. E se a gente fizer a medicação, provavelmente a gente vai salvar ela. Vamos fazer. E do outro lado, tomara que dê certo, né? Porque é uma medicação que tem também risco de sangramento, tem seus riscos. Fazer trombolítico é sempre uma experiência, né? Que deixa a gente desconfortável. As mas cegas, quando assim, dá certo, né? Não, é ótimo, mas as cegas, assim. E, cara, fez e foi fantástico. Já eu nem melhorou. precisei começar a droga vasoativa. Eu não precisei entubar ela. 2 dias depois ela estava de alta da UTI. Então foi um negócio assim que realmente fez muita diferença para essa paciente. Sim. E depois se acompanhou comigo e tal. Só que é um negócio meio assustador, realmente. Sim. Uma coisa é tratar um TEP que tá ali, já fez uma angiotomo, já tá ali conversando contigo. Outra coisa é com um paciente chocando, assim, na tua cara mesmo, assim. E pode ser realmente rápido, justamente voltando pela fisiopatologia ali, né? Pela disfunção do VD, né? Lógico. E inclusive aquele paciente, né? Vou voltar um pouquinho para a troponina, que é às vezes aquele paciente que tu classificou ele como um risco intermediário, ele está na enfermaria, não melhorou a falta de ar, ainda está taquipneico, e às vezes tu vai lá ver aquela troponina, ao invés de estar estabilizando ou baixando, ela continua aumentando, né? Então já começa a cheirar que esse paciente está degringolando, né? Tá piorando o perfil dele e evoluindo por uma forma mais grave. O trombolítico, por outro lado, não é em todo mundo que a gente consegue usar, né? Exatamente, assim, né? O trombolítico, ele tem algumas contraindicações e que nos pega bastante. Nos pega bastante porque tem as contraindicações absolutas e as relativas, né? E as absolutas ali, elas são fáceis, assim, né? A pessoa que teve um AVC hemorrágico, Sim. pô, tu não vai fazer. 3 meses? O hemorrágico é recente. É. O isquêmico é 6 meses. Certo. Cirurgia, trauma e TCE nas últimas 3 semanas. Sangramento ativo. Hemorragia gastrointestinal no último mês. Então são coisas assim, mais ou menos. Tu não vai fazer, né? Tipo assim, sabe que se tu fizer, tu vai ter uma grande chance de causar mais dano do que benefício ao paciente. O que pega são as relativas. Aí tem nos últimos 6 meses, paciente que já está usando anticoagulação plena, que aí entra nesse caso. Esse é super difícil, porque ele já está anticoagulado. É uma contraindicação relativa, porque tem um risco aumentado de sangramento. Sim. Vamos fazer ou não? Gestação ou primeiro mês de puerpério. Hipertensão refratária, insuficiência hepática, úlcera péptica ativa. E a última, que eu errei na minha prova de residência, que é endocardite. Endocardite, ó. Essa eu não lembrava também. Mas
eu digo assim, tem muita coisa que tu tem que ter na cabeça para tu aplicar na hora, mas tem coisas que dá tempo de ir lá. Trombolítico, toda vez que eu fiz um trombolítico, eu sentei, deixa eu ver as contas. Eu não lembro de ter feito um trombolítico confiando só na minha memória. Eu disse, não, deixa eu dar uma revisada, fazer um checklist aqui, né? Essas coisas valem a pena. E hoje vem surgindo coisas novas ainda, né? Pra gente ter quando não dá para fazer esse trombolítico. Eu acho que a trombectomia não é ainda o melhor caminho, né? Mas vem evoluindo muita coisa em relação a procedimento percutâneo, né? Então, a aspiração de trombo, a cateterismo para te colocar uma dose pequena de trombolítico lá onde está esse trombo, né? Aí volta justamente para uma provocação. Será que algum dia a gente vai tratar embolia igual a gente trata infarto? Eu acho que sim, mas a gente não tem evidência ainda, né? A gente tem evidência nos estudos até agora que é seguro, né? Se eu não me engano, tinha até anotado, acho que o estudo da aspiração, o estudo FLAIR, ele mostrou que ele consegue dar ele diminui mortalidade e não aumenta taxas de sangramento, mas ele ainda está em estudos numa fase muito inicial. O nosso último guideline é o europeu, de 2019. Eles esperavam sair um guideline agora em 2024, mas esses estudos com catéteres, eles estão sendo finalizados. Tem um importante que vai finalizar no fim desse ano, e eles esperam que em 2027 esse tipo de procedimento, até por pressão da indústria farmacêutica, a indústria de catéteres, venha pressionar para que isso aconteça, né? Mas eu acho que é promissor, viu? E os relatos que a gente escuta é que é parecido com o catéter, né? Tipo, o cara tá lá em um estado já indo morro abaixo, tu tirou o trombo, tu começa a ter uma melhora nas próximas horas, né? Diminuir VD, melhorar o perfil hemodinâmico. Então, acho que talvez vai para esse lado mesmo, né? Porque eu acho que, assim, novamente, a técnica eu acho que é mais difícil, né? Talvez como angiologista possa explicar um pouco melhor para chegar na artéria pulmonar do que numa coronária. Mas a artéria pulmonar é desse tamanho, né? A coronária é desse. Então, eu acho que talvez não seja assim um negócio impossível de nos próximos anos a gente evoluir bastante nessa. Eu acho que sim. Ana, e eu acho que, bem, tratamento é bem por aí, né? E questão de TVP, quando é que a gente indica aqueles filtros de veia cava? Quando é que a gente usa esses dispositivos aí? Então, os dispositivos, a gente tem algumas indicações clássicas, né? Quando a gente pensa em repetição, a gente acaba tendo na veia cava essa questão. Mas o que se questiona também é se você não vai promover uma lesão endotelial também, ao ponto que você vai colocar um dispositivo para gerar proteção. Então se questiona, vale a pena você colocar um dispositivo ou vale a pena você colocar uma anticoagulação de uma forma mais plena ou contínua? E é o questionamento do pessoal da hemodinâmica, né? Então, fica um pouco à mercê da indústria, se vai mais para a questão dos dispositivos, se fica na questão da anticoagulação, com inúmeros anticoagulantes orais hoje em dia. A minha linha é mais dos anticoagulantes orais, eu não sou cirurgião vascular, nem hemodinâmica, né, para fazer parte de dispositivos, mas fica essa questão para se questionar, né? Se vale a pena lesionar o endotélio para colocar um dispositivo. Mas eu posso selecionar um dispositivo para um paciente que tem contraindicação para um anticoagulante? Será deixar o dispositivo lá e tirar o anticoagulante? Tirar o anticoagulante tem que ser corajoso, né? Porque a partir do momento que, até na investigação das tromboses, a gente acaba não querendo investigar de forma muito constante para tentar fechar o diagnóstico de uma trombofilia, tirando o anticoagulante, para não deixar o paciente sob o risco de fazer
uma nova embolia, um novo tromboembolismo, ou uma trombose, né, em membros, então corre-se o risco de tirar a anticoagulação. Ana, e na TVP, quanto tempo eu deixo um paciente anticoagulado? Então, dependendo da área do trombo, a gente tem os protocolos, né? Abaixo da infrapoplíteo, a gente acaba utilizando por 3 meses, no segmento do joelho, meio de coxa, 6 meses. Se a trombose ela vai mais extensa, que ela pega femoral, a gente acaba utilizando por 9 meses ou até 1 ano. E a gente entra naquela questão de verificar se tem as comorbidades ou uma neoplasia, ou um risco maior de fazer uma nova trombose, se vai estar usando de forma perene, ou você fecha o protocolo, se tiver algum fator de risco propriamente direcionado para aquele evento, ou você vai tentando manter o paciente, avaliar os fatores de risco conforme o envelhecimento dele também. O que a gente teve também, muitos casos, foi em relação à própria COVID, né? Então, não só a trombose venosa, mas a trombose arterial. A gente acabou tendo muitas evidências das tromboses. Interessante. Faz um Doppler novamente para ver se saiu o trombo de lá. A gente sempre faz o Doppler, ele acaba sendo uma ferramenta para você iniciar o teu tratamento, até para você estabelecer qual é o tipo de protocolo que você vai ter no paciente. E ao fechar o protocolo, se é por 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 12 meses, você faz um novo Doppler para ter a certeza de que você vai cessar a anticoagulação ou não. Em alguns casos, a gente acaba mantendo, porque nem todos os pacientes acabam tendo a dissolução do trombo, eles acabam tendo uma recanalização parcial, tem alguns que fazem até a total, mas dependendo do paciente, das comorbidades, a gente não tem uma recanalização total e você acaba seguindo o paciente e deixando o anticoagulado, diminuindo muitas vezes a dose da anticoagulação, né, para fazer como profilaxia, e não a dose plena de tratamento. Boa. E no TEP, quanto tempo a gente deixa depois, Renato? Essa é uma ótima pergunta, porque classicamente a gente deixava pelo menos 6 meses. Sim. Porém, hoje tem se visto com os novos estudos que talvez 6 meses seja muito tempo. O pessoal está acabando puxando um pouco mais para perto da TVP, que 3 meses seria o tempo mínimo de anticoagulação. E quais seriam esses casos que a gente deixaria 3 meses só, né? Pacientes que têm um TEP provocado, quando a gente tem um fator de risco bem claro, por exemplo, uma cirurgia recente, paciente acamado, paciente que teve daqui a pouco uma viagem prolongada, paciente que tenha tido daqui a pouco uma queimadura, alguma coisa, uma cirurgia ortopédica. Quando a gente encontra um fator de risco claro, 3 meses parece ser suficiente. Outro ponto que parece ser suficiente é quando o paciente teve um TEP provocado pela COVID. Uhum. Então, alguns estudos também já colocam a COVID como um fator de risco provocado e já consideram 3 meses. Agora, os casos mais difíceis são quando tu não acha um caso provocado, quando tu não acha uma causa. Aí, os estudos tendem a indicar essa anticoagulação por um tempo um pouco mais indefinido, né? Inicialmente 3 a 6 meses com a dose plena e depois, muitas vezes a gente acaba reduzindo um pouco a dose. Um caso um pouco mais difícil, na minha opinião, também são as neoplasias, porque tu tem que deixar ele anticoagulado enquanto estiver com a neoplasia ativa ou estiver em tratamento. Agora, o que tu vai considerar neoplasia ativa? Porque uma coisa é quando tu tens um câncer de pulmão, tu faz uma lobectomia, tu ressecou, tu curou. Tirou o câncer. Beleza. Agora, quando o paciente está fazendo uma químio, terminou uma químio, depois de quanto tempo a gente considera essa lesão? Considera que ele teve remissão, né? Então, assim, é realmente uma decisão bem mais difícil. E a tendência também é deixar por um tempo bem mais prolongado. Que hoje ainda a gente tem os NOACs ali que são bem mais seguros do que a gente tinha antes, né, com a varfarina, então dá uma tranquilidade maior, mas também tem o risco de sangramento. Essa questão da varfarina na época da angiologia no Rio, isso há 13 anos já,
nós tínhamos ambulatório dos pacientes que utilizavam varfarina. Ambulatório E era... no Dante tinha também. Era uma loucura, né? Porque a gente sabe que qualquer alimento, medicamento, inúmeros fatores que alteravam o INR do paciente. E hoje em dia, quando a gente vê os novos anticoagulantes, nossa, a gente lutou para manter um nível de dentro da faixa terapêutica, e hoje é bem mais tranquilo, né? O que muitas vezes eu percebo que o paciente vem de outros colegas é em relação à creatinina, a função renal, que é importante dependendo do anticoagulante. Então, acaba orientando um pouco sobre isso, né? Escolha, né? Principalmente em relação à rivaroxabana, para que tenha isso, que seja isso algo pertinente para a gente estar acompanhando também. Nós estamos falando de fator de risco e tem uma história que eu escuto mais off-label do que na literatura, é a questão da viagem. Vou fazer uma viagem prolongada. Tu vai olhar para aquele paciente que tem esses fatores de risco que a gente conversou, paciente que tem algum fator de risco, o que a gente dá para ele? Um AS, dá um anticoagulante, voltou da viagem, pode parar? Como é que funciona isso? Bom, no meu caso, meias elásticas para todos eles, isso para mim já é padrão, assim, até porque na nossa região ali, eu trabalho em Cocal, tem muito paciente que acaba viajando para a Alemanha, né? Só que trabalha na Alemanha. Então, a meia elástica é algo que eu faço. E dependendo do fator de risco que o paciente tenha, eu acabo orientando uma enoxaparina como prevenção. Eu faço. No dia da viagem. No dia da viagem, e daí oriento para no retorno também aplicar. Interessante. São as duas que eu faço. Tem um tempo mais controlado, né? Boa. Eu faço uma pergunta para deixar o pessoal desconfortável no final, tá? Eu vou fazer para vocês dois. Como é que vocês veem o tratamento da TEP daqui a 20 anos? Pode extrapolar. Bom, eu acho que eu vejo, particularmente, no caminho que a gente conversou, com um tratamento mais individualizado. Eu acho que vão ter casos que vão ter indicações mais claras para uma trombólise por catéter, por uma aspiração de trombo, e vão ter casos mais direcionados. Provavelmente um paciente, às vezes, risco intermediário alto, que a gente acha daqui a pouco algum biomarcador, algum outro tipo de lesão que ele se beneficia um pouco mais da trombólise, e daqui a pouco muitos anticoagulantes orais novos que vão ter também um perfil melhor de segurança, né? Exato. Eu acho que a nossa medicina, ela caminha para uma era um pouco mais individualizada de tratamento. E eu acho que isso é um negócio mais interessante que as novas tecnologias têm trazido, né? Voltando para que a gente estava conversando antes, né? Um médico provavelmente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas o médico que não sabe usar a inteligência artificial, não sabe utilizar os melhores mecanismos para o seu paciente, vai ser substituído por um médico que sabe usá-lo. E por um médico que sabe também, né, ouvir o paciente, uma escutativa, que saiba conversar, que saiba explicar. Eu acho que o principal problema realmente é muitas vezes as pessoas não terem uma dedicação de tempo suficiente para o paciente. Sim. E isso acaba deixando as coisas, às vezes, muito ruim pro lado do paciente, né? Eu acho que o nosso caminho tem que ser uma medicina um pouco mais individualizada para cada um. E eu acredito que em pouco tempo, não digo um tempo tão longevo assim, mas que a gente vai ter realmente mais precisão num diagnóstico com menos riscos para os pacientes. Também acredito muito na farmacogenética. Eu acho que isso também, até pensando nos biomarcadores, numa investigação, uma precocidade dos fatores que a gente não vê, que seja envelhecimento, ou uma cirurgia que vai estar programada, ou uma viagem, mas em relação aos biomarcadores, de uma forma muito precoce, de um mapeamento desse DNA para ter um risco mais sucinto, mais avaliado nesse aspecto, com a inteligência artificial. E agora, voltando à pergunta, o que tu vê de benefício do tratamento no infarto nos próximos anos que talvez a gente possa trazer para o tratamento da embolia? Exatamente, eu acho que no infarto a gente
usa muito bem a trombólise, né, já há bastante tempo, mas o catéter, se tu tem ele disponível hoje, ela é a primeira escolha antes da trombólise. A trombólise vai ser se tu levar muito tempo para chegar no catéter, né? Então, eu acho que essa tua pergunta é pertinente. Eu acho que o TEP vai acabar caminhando para esse lado. Vamos ver os estudos agora, vamos ver a vida real, como é que se mostra, né? Eu como passo a pergunta, eu posso dar uma coladinha antes, né? E aí eu fui dar uma olhada em futuro, o que está se estudando hoje em dia, né? Então, sim, eles estão evoluindo bastante nessa área do catéter, tem a questão da aspiração, que é, eu acho que bem promissor, mas tem aquele catéter que vai jogar uma quantidade muito menor de trombólise para conseguir vencer o vaso. Eles estão estudando também tipos de trombolíticos que tu injeta em microbolhas para ele agir lá no pulmão e não no resto do organismo. Então, fazer um efeito, fazer uma injeção sistêmica e um efeito local. E outra coisa que eu achei muito interessante foi o antídoto universal, porque hoje a gente tem o antídoto do Pradaxa, né? Sim. E não tem o antídoto dos outros NOACs. Então, a hora que surgir esse antídoto universal, a gente vai ficar mais tranquilo, à vontade, né? E eu acho que é por aí. E eu acho que a tecnologia, sim, ela vem ajudar nós de alguma maneira, porque eu penso assim, essas tecnologias que vocês falaram, interessantíssimo, acho que é bem por aí, né? A tecnologia molecular ali com fármacos novos, mas eu acho que daqui a pouco, como a gente vai estar vestindo a tecnologia, né, com wearables, vai ter um dispositivo ali que te conhece, ele sabe a tua história, dali a pouco ele vai identificar um sinal e vai dizer assim, ó, teu risco para trombose está muito grande, vai procurar o teu médico. Então, acho que a gente vai cair numa medicina muito mais preventiva e quem sabe, agir de maneira mais precoce, né, para esse paciente. Uma questão que eu escutei de você e realmente me marcou em outro momento, foi que você falou assim, a jornada do paciente. E realmente, né, a gente com a IA, direcionada para a jornada do paciente, de forma individualizada, realmente você vai ter melhor tratamento, vai entender melhor, de forma muito sensível às mudanças, né, que a gente não consegue perceber de forma clássica e conseguir atuar de forma mais precoce para ajudar esse paciente. Exato. E eu acho que a gente está numa fase de transição com a tecnologia, porque a gente saiu do papel e caneta de um jeito antigo, vamos dizer assim, ainda tem gente que prefere o papel e caneta, e eu entendo por quê, às vezes, sabe? A gente veio para a área do prontuário digital, que tem gente que diga que o prontuário digital atrapalhou a relação médico-paciente, porque o médico tem que estar ali alimentando dados no computador, mas eu acho que a tecnologia ela vai andar num sentido, não de nos substituir, mas de fazer o nosso trabalho braçal, no sentido de anotar o dado dentro do prontuário, fazer os pedidos, fazer as receitas médicas, ela vai nos ajudar e a gente vai ter mais tempo para uma medicina mais holística, para te cuidar mais, para te conversar mais com o teu paciente. Eu acho que é por aí mesmo, Renato. Eu acho que vai encurtar os nossos parâmetros, se é médio risco, baixo risco, né? E isso vai facilitar que a gente possa realmente fazer uma medicina um pouco mais humanizada, que é o resgate, né, Jason? Exatamente. E eu acho que a questão do prontuário, pelo menos a minha geração para baixo, muitas vezes a gente já consegue digitar olhando no olho do paciente. Exato. E eu acho que os próximos passos, hoje em dia a gente já tem alguns dispositivos, tipo o próprio Cloud, que tu coloca ali do lado da tua consulta e tu transfere para o prontuário. E tu fica conversando. Daqui a pouco, talvez a gente não vai precisar nem mais digitar. A gente vai ter um dispositivo que vai jogar lá pro Darwin. O Darwin vai ter a sua inteligência ali, vai sintetizar as principais informações. Outra coisa, tu deve passar por isso todo dia. Tu recebe exames laboratoriais, 9 folhas, e aí tem uma folha hemograma, tem uma folha ureia,
Tu tem uma folha creatinina, tu tem uma folha TGO, aí tu passa uma, tu digita, tu passa outra, tu digita, tu passa uma, tu digita. Será que não pensaram ainda num jeito que seja mais fácil de passar pro prontuário? Não, exatamente. Então, tipo, são algumas coisas que eu acho que a gente tem ainda que evoluir, né? Que evoluir, porque isso é coisas que perdem tempo do médico para a relação médico-paciente. Exatamente. Tu tem mais tempo para conversar, olhar no olho, examinar, explicar. Exatamente. Então eu acho que isso é um... Agora tu me provocou, eu vou dar spoiler. não posso dar spoiler, mas como, Murilo, como o pessoal não tá aqui para me cuidar hoje, eu vou dar spoiler. Não tem ninguém, né? Então, assim, ó, vou liberar para vocês a nossa versão de teste da IA, porque a gente já tá fazendo a consulta sem precisar escrever nada, né? Então, a gente está numa fase bem avançada. Vou deixar esse gostinho para vocês, me cobrem a semana que vem, que hoje em dia é uma realidade, já não é mais futuro, é presente, né? A IA escutar a tua consulta e te devolver a anamnese pronta, bonita, com hipóteses diagnósticas, com CID, olha... Tô gostando bastante dessa história. Pessoal, só para deixar claro, isso não foi nada combinado, tá? Foi só uma provocação sincera. Bem, gente, eu acho que chegamos ao fim do nosso episódio hoje. O Renato e a Ana trouxeram muita experiência aqui para a mesa, trouxeram muita informação. Eu acho que quem chegou até aqui teve uma aula de TEP e com certeza vai olhar diferente para o seu paciente, vai ter essa suspeita. Ana, aonde que a gente te encontra? Fala para o pessoal, tua rede social aí. Então, o pessoal me encontra em Cocal do Sul, minha rede social é o @doutora Ana Nazário, e com a Darwin também, né? Então, os colegas que também têm a plataforma vão estar encontrando as minhas receitas, vou estar integrada nessa conexão que a gente precisa, né? Então, a minha rede social é o Instagram, o @dra.ananazário. E a Clínica Scan, Ana? Fala pra gente. Scan, então, a Clínica Scan comemorou 5 anos esse ano, e nós tivemos, né, uma forma de comemorar esse 5º ano com a implantação da Darwin para a gente trazer as novidades para Cocal do Sul. Então, sempre busquei tecnologia. Então, quando você dá esse spoiler, eu fico muito feliz que a gente vai também trazer novidades para o município. E a Clínica Scan é uma clínica localizada no centro de Cocal, que trabalha com exames de imagem. Em virtude do porte da cidade, nós temos raio-x digital, ultrassom geral, Doppler vascular, Holter, espirometria, eletrocardiograma. São os exames complementares iniciais. Muito bom. Visitem a Clínica Scan. Visitem a Clínica Scan. Renato, onde que o pessoal te acha? Tua rede social, teu consultório, como é que vocês funcionam lá? Bom, o meu Instagram é @renato.matos, o da clínica é @clinicapneuma, e eu também, além da Clínica Pneuma, eu trabalho no São João Batista, como pneumologista e como intensivista, e na Clínica Dr. Salvaro, onde a gente também está agora implementando o Darwin, né? Esse ano a gente também teve uma grata surpresa, né? Porque troca de sistema geralmente é um negócio complicado. Uhum. E o nosso, felizmente, foi muito mais liso do que a gente imaginava. A migração de dados, muitas vezes, é um negócio que fica aquela tabulação estranha, tem coisa que some, vai para cima, vai para baixo. E com a Darwin a gente teve uma grata surpresa ali, então a gente também está ali no ecossistema da clínica, a gente está gostando bastante. Coisa boa, esse feedback, vou passar amanhã para aqui, vamos ficar bem felizes com isso. Bem, é isso. Chegamos ao fim, então, de mais um Darwin Conecta. Lembrando que você fica conhecendo um pouco mais sobre o ecossistema Darwin nas nossas redes sociais, que é o @Darwin Saúde, e esse podcast vai ser acessado no YouTube, no Spotify, e não esqueça de nos assistir, não esqueça de curtir, de ativar o sininho e nos procurem lá no Instagram @Darwin Saúde. Até o próximo Darwin Conecta.